Olá para você que está acompanhando a primeira edição do programa Movidos pelo Coração. Eu sou Renata Loures e é um prazer estar na sua companhia. Hoje a gente vai trazer uma série de reportagens, de entrevistas que vão te ajudar a cuidar melhor dele, que trabalha 24 horas por dia por nós, o coração. Aqui do meu lado tem um número muito importante e que não para de subir. Esse daqui é o cardiômetro, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia que ficou entre as finalistas do Prêmio Euro. A gente preparou uma reportagem para você entender como ele funciona. O José Osmar passou a vida acelerado, sem tempo para cuidar da saúde. Antes eu sentia muita falta de ar, muito cansaço. Tive que parar de trabalhar porque eu não conseguia mais trabalhar, que a falta de ar era muito grande. Viveu 41 anos trabalhando e praticando muito pouca atividade física. Não tinha esperança de viver muito tempo. Mas uma nova história começou a ser escrita quando ele precisou passar por um transplante de coração. A cabeça ficou tipo a 1000 por hora. Para mim, naquele momento eu já estava salvo, porque eu pulava, eu gritava de alegria, enquanto minha esposa começou a chorar de preocupado, com medo de eu não voltar e tudo. A felicidade foi tão grande, o desespero para chegar no hospital. Fui até de mototáxi, eu numa e minha esposa no outra, para modo de chegar mais rápido no hospital para receber esse coração para salvar a minha vida. As doenças do coração são um inimigo invisível de milhares de brasileiros. O infarto não dá muitos sinais prévios. Quando aparece, muitas vezes, já é tarde demais. Para se ter uma ideia, só enquanto você assiste a essa reportagem, os corações de 4 brasileiros vão ter parado de bater. Esses dados expressivos são contabilizados e estão disponíveis na internet. O cardiômetro foi criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e mede o número de mortes por doenças cardíacas. Só esse ano, até o momento da gravação dessa reportagem, já foram mais de 200 mil mortes em decorrência de doenças cardiovasculares. Mais de 1.100 óbitos por dia. Uma morte a cada 1 minuto e meio. O cardiômetro também mostra que as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 30% das mortes no país, mais que o dobro dos óbitos provocados por todos os tipos de cânceres. O descuido com cuidados básicos, como a alimentação e a prática de exercícios físicos, tem feito esses números aumentarem a cada ano. Muita gente que deveria se preocupar não faz. 3 em cada 4 pessoas que têm hipertensão ou colesterol alto nem sabem disso. Para evitar essas doenças, há 3 grandes dicas. Primeiro, a prevenção. Ter um estilo de vida saudável. Fazer atividade física regular, controlar o peso, ter uma alimentação equilibrada, não fumar e evitar excessos. Depois vem o diagnóstico. Muitas dessas doenças são ocultas. Há necessidade de medir a pressão para detectar a hipertensão, fazer exames para detectar diabetes, colesterol elevado, outras alterações do sangue e muitas vezes exames cardiológicos para encontrar doenças que podem estar ocultas. O cardiômetro serve justamente para alertar sobre os riscos desse mal silencioso. Os números do indicador direcionam os estudos sobre o coração e as estratégias de prevenção. Além de informar essa mortalidade cardiovascular, também traz muitas dicas de estilo de vida para se prevenir ou diminuir essa alta mortalidade cardiovascular. O indicador também projeta, por meio de cálculos estatísticos, o número previsto de mortes por doenças cardiovasculares, de acordo com o crescimento da população e outros dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. O portal para acessar o cardiômetro é aberto. Qualquer um pode entrar. Só a mudança de vida, com alimentação saudável, prática de exercício, abandono do fumo e do álcool, só isso já diminui muito as doenças cardiovasculares. Essa é a contribuição da Sociedade Brasileira de Cardiologia com o cardiômetro, www.cardiometro.com.br. A importância da ferramenta levou o cardiômetro a ficar entre os finalistas do Prêmio Euro de Inovação na Saúde. A premiação, promovida por um grupo farmacêutico, selecionou soluções inovadoras que ajudassem a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Foram mais de 1.650 iniciativas inscritas e enviadas para avaliação de um conselho médico.
Para que a ferramenta continue sendo uma forte aliada na prevenção e tratamento das doenças do coração, ela está sempre sendo aprimorada. A cada ano surgem novos desafios para contabilizar os casos, como a pandemia do coronavírus. O José Osmar, que a gente conheceu no início dessa reportagem, sabe bem o quanto é importante cuidar do coração. Ele nasceu em dezembro, mas no dia 8 de agosto de 2012 se transformou no 2º aniversário. Com o novo coração, vieram novos hábitos. Me cuido muito, né? Principalmente com a alimentação. As medalhas que cobrem a parede mostram que correr 42 quilômetros em uma maratona é só mais uma das vitórias na vida do José Osmar. Aos 48 anos, ele é campeão em saúde e qualidade de vida. Hoje minha vida mudou totalmente, né? Mudou em relação a tudo, né? O coração tá forte, batendo aqui a 1000 por hora. A gente acompanhou aí na reportagem os números impressionantes referentes às mortes provocadas por doenças cardiovasculares no Brasil. Mas o que mais choca é que 80% delas poderiam ter sido evitadas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho volta para falar mais sobre esse assunto. Bem, amigos cardiologistas do Brasil, estou aqui a convite da Bayer para celebrar com vocês o Dia Mundial do Coração e agradecê-los por todo o cuidado e dedicação com a saúde cardiovascular de milhões de brasileiros. Sei da importância de adotar práticas que protejam o nosso coração contra doenças perigosas e depois do susto que tive, dou ainda mais atenção a isso. E quero ressaltar o importante papel que vocês têm em nossas vidas, nos orientando e direcionando aos melhores tratamentos. Então, mais uma vez, é uma honra estar com vocês nessa oportunidade. Que a gente siga cuidando da saúde cardiovascular, ainda mais nesse momento tão difícil que estamos vivendo, quando o que eu digo com tanta frequência faz ainda mais sentido. Haja coração! Um abraço! A gente viu antes do intervalo que as doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Mas o que mais impressiona é que a maioria delas poderia ter sido evitada com prevenção. Por isso que a gente vai mostrar para vocês um programa que tem ensinado crianças de várias partes do país uma lição muito importante: cuidar do coração desde cedo. Parece brincadeira, mas a aula de hoje é muito séria. Essa garotada é da Escola Municipal Leandro Klein, em São Caetano, no ABC Paulista, onde o projeto nasceu. Eles estão aprendendo o jeito certo de socorrer uma pessoa durante uma parada cardíaca. O tema também ganhou as salas de aula nesse colégio de Marília, no interior do estado. Olha o ritmo. Olha o ritmo da música, ó. A oficina de primeiros socorros é só uma das atividades propostas nas escolas parceiras do programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O SBC vai à escola. Eu achei legal porque eu vi que eles gostaram, né, interagiram, brincaram. E é uma aula diferenciada. Acho que ficou bem legal. Acho que vale a pena investir mais aulas. A necessidade de um dia assim, cheio de atividades dinâmicas e animadas, como eles gostam, nasceu de dados muito preocupantes. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Mas o que mais chama atenção é que os estudos apontam que pelo menos 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas com uma simples mudança no estilo de vida. Antes da doença, vem a saúde. Nós não podemos nos tornar médicos, bombeiros. Nós não podemos ser só apagadores de fogo. Quando eu interno um paciente com infarto agudo do miocárdio, esse paciente vai para uma UTI, eu recebi aquele paciente incendiado de doença cardiovascular. E quando eu entendo que a criança e o adolescente têm a chance de não chegar a este estágio de doença com a prevenção, não tem como não conceber olhar para esta outra direção. Especialmente no mundo moderno, em que a gente esquece de olhar para a saúde. A iniciativa, que reuniu profissionais de todo o país, foi criada para incentivar a prevenção desde cedo.
Para isso, conta com um time forte de professores, estudantes de medicina e profissionais da saúde. Eles são os primeiros a aprenderem para poder se transformar em instrumento para os estudantes. Formamos 2.100 monitores para que a gente tenha braços, para que a gente tenha multiplicadores da nossa grande ação. Normalmente a gente envolve pais de alunos, as merendeiras, os estudantes, professores, e a gente faz uma formação no sentido de problematizar, para que eles criem oficinas e construam as ações. E quando esse time de multiplicador está pronto, o próximo passo é levar esse conhecimento para a garotada. O Dia do Coração é a hora de colocar tudo em prática. É quando os estudantes aprendem das mais variadas formas. Afinal, a linguagem do conhecimento é múltipla. Nessa escola, a música ajuda a deixar o dia cheio de atividades mais leve. As crianças e adolescentes também aprendem a controlar os fatores de risco por meio de peças de teatro, em que eles participam atuando ou assistindo atentos. Também tem conhecimento na mesa. Os alunos passam por avaliação nutricional e aprendem a comer melhor. Nessa, a escola toda caminha mais saudável. Tem muitas coisas que eu aprendi ali que eu já fazia desde o começo, como comer sem assistir alguma coisa, comer várias coisas saudáveis, no dia a dia comer frutas, essas coisas. Bom, eu tenho uns hábitos de como jantar, principalmente na hora do jantar, é assistir o celular, não comer diariamente, não comer muito direito, mas a palestra foi boa. Com base em colocar em mente a prática de bons hábitos. A quadra cheia mostra que eles já aprenderam. Atividade física é fundamental para prevenir uma série de doenças. A inclusão também é outra lição nesse dia cheio de aprendizado. 2, aê, mais um, 3, aê! Já que estresse também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, a garotada também aprende a relaxar, levar a vida mais leve, desacelerar. Só em São Paulo, mais de 63 mil alunos de 210 escolas já participaram. A iniciativa também chegou ao estado de Goiás, como mostram essas imagens da abertura em março desse ano. A expectativa é que até o ano que vem, o SBC Vai à Escola chegue a 30 instituições no estado e atenda a mais de 30 mil alunos. Tratativas também estão sendo feitas para expandir o projeto para Minas Gerais e Distrito Federal. Com dados gerados, que a nossa pesquisa, felizmente, é uma pesquisa que começou a gerar dados, porque este programa começou como uma ação educativa e se tornou um programa de pesquisa também, nós podemos mostrar ao mundo que a nossa estratégia está dando certo. Ensinar a prevenção às doenças cardiovasculares para jovens é uma das melhores formas de conscientização. Eu gostei também da nutrição, como se alimentar bem e muito mais. Eu queria que desenvolvesse mais coisas assim na escola. Eu aprendi, só que não escrevendo, de uma maneira que eu podia entender e compreender. É que saindo daqui eles levam tudo que aprenderam para casa e se tornam multiplicadores dessa mensagem que pode salvar vidas. Essa sementinha que a gente está plantando, ela vai florescer de alguma forma. A gente vai acompanhar agora uma prévia da entrevista do Dr. Fausto Pinto, presidente eleito da Federação Mundial do Coração, onde ele fala sobre a prevenção às doenças cardiovasculares e sobre as ações do Dia do Coração. Os objetivos do Dia Mundial do Coração são fundamentalmente aumentar a visibilidade daquilo que são os problemas relacionados com as doenças do coração para que haja uma maior compreensão, um maior entendimento, quer por parte da população em geral, quer por parte dos órgãos dirigentes, dos governos, dos ministérios, para podermos lidar melhor com aquilo que é a principal causa de mortalidade e de morbilidade em todo o mundo. Por outro lado, é também a promoção de estilos de vida saudáveis. Portanto, não só falarmos sobre o aumento da visibilidade sobre o que é a doença cardiovascular, mas muito importante, ou se calhar até mais importante, uma grande pressão para que passe a mensagem da importância sobre
os estilos de vida saudáveis pela população para que evitem as doenças e previnam as doenças cardiovasculares. Portanto, são estes os dois grandes objetivos do Dia Mundial do Coração. Ele também fala sobre os impactos do coronavírus sobre o sistema cardiovascular. Já sabemos que o coronavírus pode afetar diretamente o coração, o músculo cardíaco. E, aliás, há estudos muito recentes que vieram demonstrar a localização do coronavírus na própria célula miocárdica. E há casos de miocardite aguda fulminante resultante precisamente do coronavírus. Mas mais do que isso, é também o facto de o coronavírus poder envolver outras partes do sistema cardiovascular. E uma das áreas das suas localizações é na célula endotelial, originando aquilo que nós designamos como endotelite. E isso parece ser uma das razões porque estes pacientes, ou alguns destes pacientes, têm tendência a desenvolver fenómenos protrombóticos, e uma das complicações que nós temos visto em alguns destes pacientes é precisamente o desenvolvimento de situações de trombose. Trombose que pode ter múltiplas localizações, trombose pulmonar, coronária ou outra, e parece ser devida a este problema. Por outro lado, aquilo também que já sabemos hoje é que pacientes com patologia cardiovascular prévia têm maior probabilidade não só de ter complicações e de ter um resultado pior se forem infectados, mas também têm uma maior probabilidade de se infectarem. E, por outro lado, se infectarem, podem ter, e têm, está demonstrado também, uma maior probabilidade de virem a desenvolver complicações e de poderem, inclusivamente, falecer. Também, um outro aspecto relevante é que, mesmo em pacientes sem doença cardiovascular prévia, o facto de terem evidência de lesão cardíaca, isso pode ser detectado através de biomarcadores, como a troponina ou o próprio ANP, esses pacientes têm pior prognóstico. E, finalmente, um estudo muito recente veio demonstrar que cerca de 30% de atletas de alta competição que tiveram infecção pelo coronavírus tiveram algum tipo de lesão cardíaca. E isso é muito importante porque pode explicar alguns casos de morte súbita em atletas que foram infectados. E, portanto, neste momento ainda é uma área a estudar, mas é um dos problemas que estamos a enfrentar, é pessoas jovens, assintomáticas, que foram infectadas. Uma parte dessas pessoas podem desenvolver doença cardíaca e, possivelmente, teremos recomendações de limitação da atividade física em indivíduos que foram infectados pelo coronavírus, precisamente por relatos já existentes de situações de morte súbita em atletas que tiveram infecção assintomática pelo coronavírus. Um estudo muito recente veio demonstrar que, de facto, 1/3 desses pacientes têm algum tipo de lesão miocárdica ou lesão cardíaca resultante dessa infecção. Portanto, no conjunto, são estas as consequências ou a relação do coronavírus com patologia cardiovascular. E tem conselhos para melhorar a qualidade de vida e cuidar melhor do coração. Fundamental prevenir. Fundamental ter estilos de vida saudáveis. Se fuma, se é fumante, deixe de fumar. Essa é possivelmente uma das atitudes mais certas e que lhe vai prolongar a vida. Se é hipertenso, trate a sua hipertensão. Não deixe de tomar a medicação. Se é diabético, controle os seus níveis de glicémia. Se não tem nada disto, coma bem, faça uma vida saudável, pratique exercício, não aumente de peso, não coma muito sal, porque com isso vai viver mais e melhor. Para você acompanhar a entrevista completa, é só continuar conectado logo depois da apresentação do Quinteto de Cordas da Universidade Federal da Paraíba, logo no finalzinho do nosso programa. E a gente vai fazer mais uma pausa bem rápida e na volta nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Não sai daí que a gente volta já já. Bem, amigos cardiologistas do Brasil, estou aqui a convite da Baia para celebrar com vocês o Dia Mundial do Coração e agradecê-los por todo o cuidado e dedicação com a saúde cardiovascular de milhões de brasileiros. Sei da importância de adotar práticas que protejam o nosso coração contra doenças perigosas e depois do susto que tive, dou ainda mais atenção a isso.
E quero ressaltar o importante papel que vocês têm em nossas vidas, nos orientando e direcionando aos melhores tratamentos. Então, mais uma vez, é uma honra estar com vocês nessa oportunidade. Que a gente siga cuidando da saúde cardiovascular, ainda mais nesse momento tão difícil que estamos vivendo, quando o que eu digo com tanta frequência faz ainda mais sentido. Haja coração! Um abraço! A gente está de volta aí para falar sobre saúde da mulher. Há 60 anos, os homens morriam muito mais de infarto do que nós, mulheres. Só que isso mudou. A incidência da doença ainda é maior neles, mas são as mulheres que morrem mais. A gente vai acompanhar agora uma reportagem transmitida pela Record TV que explica por que isso acontece. As cicatrizes são as marcas que ficaram dos 2 infartos. O problema no coração, que parecia silencioso para Julieta, já vinha apresentando sintomas há anos. A dor nas costas aqui, literalmente aqui, ó. Dor de estômago, um cansaço impressionante, vontade realmente de ficar largada na cama. E a gente não associa isso a infarto, não associa. Só com o tempo que você vai percebendo que fazia parte. Apesar da incidência de infarto ser em média 3 vezes maior nos homens do que nas mulheres, são elas que mais morrem por causa da doença. Isso acontece principalmente porque os sintomas nelas são diferentes e pouco conhecidos. Geralmente as mulheres não sentem aquela dor no peito já tão associada a problemas no coração. Essa cardiologista explica que a demora para procurar ajuda dificulta o tratamento, que precisa ser imediato. Se a mulher ou o homem chegam com 6 horas de evolução, eu consigo ainda fazer uma angioplastia nesses indivíduos ou injetar uma medicação que é um trombolítico, que dissolve o trombo. Se eu passo desse tempo, a chance de eu beneficiar essa mulher ou esse homem é muito pequena. E a mulher sempre, ou na grande maioria das vezes, chega depois do tempo preconizado para que eu use essas terapias. A dificuldade para encontrar tratamento compatível com o corpo feminino também é um desafio. É que as mulheres têm as veias mais finas, por isso precisam de equipamentos especiais, geralmente mais caros e difíceis de encontrar. As doenças cardiovasculares, como o infarto, são responsáveis por 1/3 das mortes de mulheres no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mais que o dobro que todos os tipos de cânceres. Ainda assim, falta informação para que mulheres como a Julieta procurem tratamento a tempo. Eu mudei a qualidade de vida, assim, radicalmente. Aprendi a cuidar de mim, do meu corpo todo, eu aprendi. É uma lição de vida que a gente passa, é um novo começo, é um recomeço realmente. A gente acompanhou na reportagem falando que ainda falta conscientização, faltam campanhas voltadas para a saúde da mulher, e é por isso que a gente volta a falar desse assunto que é tão importante. Para isso eu recebo aqui no estúdio o doutor Antônio Carlos Chagas e doutora Gláucia Moraes. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora, a gente viu na reportagem que as mulheres morrem mais de infarto do que os homens. A gente vê muita campanha voltada para o câncer do colo do útero, câncer de mama. Faltam campanhas, falta conscientização também para as doenças cardiovasculares em mulheres? É verdade, Renata. As mulheres, em geral, elas procuram o seu ginecologista para tratar dos cânceres de mama ou câncer de útero, de ovário,
mas a gente precisa chamar a atenção delas de que a mortalidade, a morte em geral, por qualquer doença do coração é 2 vezes mais do que todos os cânceres que nós possamos ter. Então, isso é muito importante para que a gente desencadeie essas campanhas. E eu gostaria de te mencionar para o professor Chagas, né, como é que ele vê essa doença aterosclerótica na mulher? Como é que ele vê o infarto, o atendimento das mulheres com doença aterosclerótica em geral? Angina, infarto, como é que você vê isso, Chagas? Renata, o questionamento aqui colocado pela professora Gláucia é muito importante. Porque no passado se atribuía que a doença aterosclerótica, que leva ao infarto, ao acidente cerebrovascular, ao derrame cerebral, era uma doença, por exemplo, da população rica. Só o rico tinha colesterol elevado. Um segundo fato é que isso ocorria quando a gente tinha uma idade avançada. Muito pelo contrário, hoje a gente sabe que a doença aterosclerótica pode ocorrer mesmo em pessoas mais jovens. E o terceiro ponto que mudou claramente é que se atribuía o infarto do miocárdio, por exemplo, aos homens. Eram as mulheres que ficavam viúvas e os homens que faleciam de infarto, alguns até em torno dos seus 40, 50 anos de idade. E hoje nós temos certeza, e os dados epidemiológicos mostram que a mortalidade de mulheres por doença cardiovascular, especificamente infarto do miocárdio, ela é semelhante à dos homens. E com um fato importante, que os fatores de risco nas mulheres são mais complexos. Além de ter a pressão alta, o colesterol elevado, o diabetes, a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade, que hoje inclusive é bastante comum no nosso país, nós temos alguns fatores muito especiais das mulheres. Por exemplo, a própria questão hormonal. As mulheres, durante o período entre a menarca e a menopausa, a mortalidade é menor, mas assim que a mulher entra em menopausa, a sua taxa de mortalidade é semelhante aos homens. E aquelas que tiveram a menopausa precoce, por exemplo, porque fizeram uma cirurgia de útero, de ovário, ou que tiveram por razões, por exemplo, de uso de anticonceptivos, e principalmente nas mulheres que são mais fumantes do que os homens, nós temos um agravamento do fator de risco, levando ao maior número de trombos, formação de trombos, e um dado muito importante, o infarto nas mulheres muitas vezes não é por doença obstrutiva, como é mais comum nos homens. Nós temos muito mais alterações do endotélio vascular que nós temos alterações microvasculares que levam a fenômenos trombóticos muito importantes. Doutores, queria saber de vocês, esses fatores sociais também influenciam muito. Nós mulheres costumamos ser mais ansiosas, mais estressadas, isso afeta também ou não? É verdade, Renata, essa colocação, e é importante esclarecer a população que qualquer fator psicossocial é maior nas mulheres, é mais importante, tem mais relevância. Então, a ansiedade é muito importante, a depressão, o isolamento social, a deprivação social é bastante importante. E eu queria chamar a atenção de uma coisa que o Chagas colocou agora. Muitas vezes a mulher vai fazer os seus exames complementares e não tem muita alteração. E então, então essa mulher não tem angina, essa doença, a mulher não tem doença coronária. Um estudo bem recente, que foi o Isquímia, mostrou que mesmo quando eu não tenho a doença obstrutiva, a doença microvascular, que o professor Chagas chamou a atenção, é muito importante na mulher e ela determina uma morte igualmente uma doença obstrutiva. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a prevalência, né, não só a morte, né, como nós estamos falando, mas a prevalência da doença cardiovascular nas mulheres jovens está muito aumentada. Então, de doença cardiovascular total, de doença hipertensiva do coração, de doença miocárdica, da insuficiência cardíaca, de doença orovalvar nas mulheres jovens. E não é só no Brasil, ela está aumentando aqui, ela está aumentando nos Estados Unidos e ela está aumentando na Europa. Vocês acreditam que isso seja por conta de maus hábitos mesmo, ou de outro fator? Sem dúvida alguma, os hábitos têm muito que ver. Porque hoje, por exemplo, nós temos muito mais mulheres obesas do que nós tínhamos antigamente. Os próprios compromissos sociais das mulheres hoje, que elas assumem posição, que continuam a serem donas de casa, mãe, esposa, mas muitas vezes são as mulheres que comandam, inclusive, economicamente as famílias. O compromisso econômico, às vezes, está colocado na mulher. Só que ela não deixou as outras funções dela. Ela continua sendo mãe, dona de casa, responsável por preparar
todas as coisas. Então, essas mudanças, ela não tem tempo para fazer uma atividade física, ela não tem tempo para ter uma vida mais saudável. E o fato da depressão, como a professora Glaucia bem chamou a atenção, até nos leva a lembrar de uma síndrome muito características em mulheres, que é a síndrome do coração partido. Tá. É interessante isso, que a síndrome do coração partido é uma doença que ocorre 90% em mulheres, normalmente após um fenômeno estressante, é uma verdadeira descarga de substâncias como catecolaminas, mas pode ser após um tratamento de um câncer, após o momento, até da pandemia, esses momentos de reclusão social, e faz com que tenham a característica do infarto do miocárdio, com alterações eletrocardiográficas, alterações do ponto de vista de dor, de falta de ar, e quando se faz o cateterismo cardíaco, essas coronárias são normais. Normais do ponto de vista de doença obstrutiva. Certamente, elas têm alterações do endotélio vascular. Existem fenômenos vasoconstritores que levam a isso. Mas é um fato muito interessante que tem muito a ver com esse aspecto de comportamento, né, Glaucia? E eu acho que é importante também, Renata, a gente alertar a população que durante a pandemia, as pessoas em geral, como nós já conversamos antes, deixaram de ir ao hospital por medo, e nesse grupo de pessoas estão as mulheres. E nós sabemos que a mortalidade pelas doenças não tratadas é muito maior. Já é maior nas mulheres que não procuram o atendimento, que retardam a chegada, que não recebem angioplastia. Mas na Covid-19, nós precisamos alertar a população que elas precisam necessariamente de procurar, igualzinho os homens, um pronto atendimento se sentirem um desconforto, uma dor precordial ou uma falta de ar, para procurar ver se essas pessoas não têm doença cardiovascular, se forem diabéticas, hipertensas especialmente. E o que a gente vê que acaba acontecendo muito é uma questão comportamental, que as mulheres se lembram de cobrar que os homens vão ao médico, mas muitas vezes não se lembram de ir, né? Queria agradecer muito a participação do doutor Antônio Carlos Chagas, doutora Glaucia Moraes. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos. Muito obrigado. A gente vai mostrar agora mais uma iniciativa que incentiva a prevenção às doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em coração, a gente já pensa em emoção, em sentimentos, né? E não tem nada que mexa tanto com as nossas emoções quanto a arte, a música, a dança. É uma forma de falar direto a ele, né? Ao coração. Por isso, um programa tem usado a cultura para conscientizar as pessoas sobre como controlar os fatores de risco e cuidar bem do coração. É o programa Movidos pelo Coração, um projeto cultural que tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e que usa a arte para despertar as pessoas para o autocuidado com a saúde, a prevenção e também uma maior adesão ao tratamento das doenças cardiovasculares aqui no Brasil. A gente está vendo aí nas imagens ações culturais e artísticas, sempre abordando a temática do coração. Essas iniciativas aí têm sido levadas aos 4 cantos do país com a intenção de alertar para a qualidade de vida e cuidar bem do coração. A gente vai fazer mais uma pausa rápida e na volta vamos falar da programação do Congresso Brasileiro de Cardiologia que acontece agora em novembro. Continue conectado, a gente volta já já. Bem, amigos cardiologistas do Brasil, estou aqui a convite da Baia para celebrar com vocês o Dia Mundial do Coração e agradecê-los por todo o cuidado e dedicação com a saúde cardiovascular de milhões de brasileiros. Sei da importância de adotar práticas que protejam o nosso coração contra doenças perigosas e depois do susto que tive, dou ainda mais atenção a isso. E quero ressaltar o importante papel que vocês têm em nossas vidas, nos orientando e direcionando aos melhores tratamentos. Então, mais uma vez, é uma honra estar com vocês nessa oportunidade. Que a gente siga cuidando da saúde cardiovascular, ainda mais nesse momento tão difícil que estamos vivendo, quando o que eu digo com tanta frequência faz ainda mais sentido. Haja coração! Um abraço! Olá, meus caros colegas, estou aqui para convidá-los novamente para o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Será realizado de 20 a 22 de novembro, esse ano excepcionalmente na sua forma digital. Estamos preparando um congresso bastante atual, teremos sessões on demand com as aulas dos respectivos tópicos da cardiologia proferidas pelos especialistas nas suas áreas de atuação.
E teremos as sessões ao vivo, em que nós teremos as parcerias com as nossas sociedades internacionais, os melhores temas livres a serem apresentados na forma oral, aulas dos departamentos e sessões elaboradas pelos departamentos e pela Comissão Executiva e Científica do Congresso. Então, conto com todos em novembro para o Congresso Brasileiro, onde nós teremos uma oportunidade de rever o que de mais atual aconteceu durante o ano na cardiologia nacional e internacional. Conto com todos, junte-se a nós no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Grande abraço. A gente acompanhou aí o convite do Dr. Fernando Bacal, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamando para o congresso que acontece agora em novembro. E a gente continua nesse assunto. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Marcelo Queiroga, presidente da SBC. Dr. Marcelo, muito boa tarde para o senhor. Olá, Renata, tudo bem? Boa tarde. Bom, são 75 anos de congresso, mas esse ano vai ser feito de uma forma diferente, né? Acho que a pandemia do coronavírus obrigou que tudo se modificasse. Qual que vai ser o formato do congresso desse ano? O Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia é um dos eventos científicos mais tradicionais da medicina brasileira, né? Você está falando aí 75 anos de história, isso é mais do que uma vida, né? E ele tem a função de difundir o conhecimento científico da cardiologia para todos os cardiologistas e para todos os médicos do Brasil. Esse ano, com a pandemia da Covid-19, nós temos um cenário que alterou a vida dos brasileiros, de uma maneira geral, a vida de todos nós, né? E os eventos médicos, eles passaram também a acontecer online, né? Então, o congresso esse ano, como o Fernando Bacal falou, é um congresso na forma digital, mas com a qualidade de sempre, o mesmo compromisso, levar o melhor da evidência científica para cada um dos cardiologistas brasileiros, para os jovens que se interessam por nossa especialidade. E esse ano nós temos uma novidade, Renata, o congresso vai ser a inscrição livre. Eu não falo gratuito porque é um esforço muito grande que nós temos em oferecer um evento dessa magnitude. Mas o conteúdo científico ele tem que estar acessível a todos. Para isso, a nossa comissão científica cuidou de elaborar um programa muito bem conduzido pelo professor Fernando Bacal e todos os integrantes da nossa SECOM. E eu convido, reiterando o que o Bacal falou, a todos vocês a assistirem o nosso evento. O senhor falou aí da necessidade de tornar o conteúdo científico acessível. O senhor acredita que, de forma virtual, é uma forma também de chegar a mais pessoas, levar esse conhecimento a ainda mais pessoas? Sim, esse é o nosso desafio, né? Porque tem muito evento, de uma certa maneira, há uma banalização, mas as pessoas sabem o que é bom e o que tem qualidade. E o congresso da SBC, a comunidade cardiológica acredita nele. Vai todo ano para o nosso congresso. E esse ano, melhor, o congresso vai até a casa de cada um de nós, os cardiologistas. O senhor acredita que muita coisa, doutor Marcelo, vai continuar dessas mudanças assim, mesmo depois da pandemia do coronavírus? O senhor acredita que muitas dessas mudanças vão continuar? Esses cursos que são disponíveis de forma virtual, congressos que acontecem de forma virtual, o senhor acredita que essas mudanças fiquem? Eu tenho certeza que fica, né? Isso é uma ampliação do acesso à informação científica de qualidade. Veja você, Renata, que esse ano nós já fizemos mais de 60 web meetings e muitos deles em parceria com sociedades científicas internacionais. Aqui eu cito o American College of Cardiology, uma sociedade de extremo prestígio científico, fizemos vários eventos. O último, o simpósio de cardio-oncologia, nós tivemos médicos de 35 países assistindo, né? Então já mudou. E essas mudanças elas vêm para ficar. Nós vamos fazer eventos de forma diferente, uma participação online, sobretudo internacional. Isso diminui os custos, amplia o acesso aos principais especialistas. E nós temos que cuidar de fazer uma produção que encante as pessoas. Tem que encantar pela produção, pela qualidade e sobretudo, pela qualidade científica. A gente está falando das mudanças que esse ano foram necessárias, mas o primeiro congresso foi em 1945. De lá para cá tiveram vários desafios e outras mudanças tiveram que ser feitas também para o congresso ir se reinventando e crescendo, né, doutor Marcelo? Sim, todos os anos há inovações, né? Porque esse congresso tem um compromisso de difundir a pesquisa da cardiologia no Brasil, né? O Brasil tem uma cardiologia de excelente qualidade. Nós temos excelentes residências médicas, pós-graduações em cardiologia das universidades públicas, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a
a Universidade Federal de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e tantas outras, né? Isso é um orgulho para a medicina do Brasil, né? E então o Congresso é o grande encontro de todos esses pesquisadores, daqueles médicos que buscam a sua atualização, não é? E também da própria indústria que trabalha na pesquisa, incentivando a pesquisa e apresentando os seus produtos, né? Esse ano nós teremos as premiações dos principais temas livres, a premiação das principais teses em nível de mestrado e de doutorado. Então, é a grande festa da cardiologia brasileira, uma festa científica. E essa festa científica é uma referência nacional, mas também está entre as maiores do mundo também, né? Sim, o nosso congresso é um dos maiores congressos do mundo. E você pergunta se veio para ficar essas inovações da tecnologia digital, veio para ficar. O Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia é um dos maiores congressos. O ano passado foi em Paris, um congresso imenso, mais de 30 mil pessoas. Sabe quantos congressistas esse ano? Mais de 100 mil, Renata. Mais de 100 mil congressistas. Cresceu muito. Então, né? É fantástico. Você que é uma excelente apresentadora e é assistida por milhares de pessoas, sabe a importância da difusão e dos veículos de comunicação. Vocês acreditam que vão atingir um público ainda mais diverso? Vão falar com pessoas de todos os setores? Sim, de todos os setores, de médicos de várias especialidades, porque há muitas especialidades correlatas. Por exemplo, a endocrinologia, a nefrologia, a terapia intensiva, a medicina de emergência, né? Então, são especialidades correlatas à cardiologia. Então, todos esses médicos vão frequentar o nosso evento. E também tem a comunidade cardiológica de língua portuguesa, né? Então, existe uma comunidade cardiológica de língua portuguesa muito grande. A expectativa de pessoas falando português nos próximos 20, 30 anos é de que temos mais de 1 bilhão de pessoas falando português. Naturalmente, há médicos, cardiologistas, no meio dessa comunidade. Então, os colegas de Portugal, de Angola, enfim, todos os países de língua portuguesa podem assistir ao nosso evento livremente. Doutor Marcelo, para a gente terminar, acho que é bom reforçar o convite, né, para as pessoas participarem do Congresso. Os cardiologistas sabem que estão em casa, né? Então, quando você está em casa, você não precisa de convite. Você simplesmente entra, porque você, aqui na Sociedade Brasileira de Cardiologia, é sempre recebido, Renata, pela porta do coração. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela participação. Obrigado a você. E a gente fica por aqui e se despede com uma daquelas apresentações que tocam o coração. Você acompanha agora o Quinteto de Cordas da Universidade Federal da Paraíba e na sequência tem uma entrevista onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre prevenção às doenças cardiovasculares e também sobre aquelas doenças que acabaram negligenciadas por conta da pandemia do coronavírus. O bate-papo é entre o Dr. Marcelo Queiroga, Dr. Fausto Pinto e também Dr. Jadelson Andrade. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua participação. Até mais!